Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e a aula de hoje é sobre os indicadores educacionais, taxas e impacto. É uma aula mais voltada para quem está tentando algum processo seletivo na área de magistério fundamental ou de ensino médio. E vamos tratar a partir desse diagrama, que está dividido aqui em várias cores, cada cor trazendo um tópico específico e os seus subtópicos, dessas diversas indicadores educacionais, das suas taxas, dos seus impactos, refletindo sobre cada um deles. Então, inicialmente, acompanhe aqui no gráfico, no diagrama, na cor roxa, as taxas educacionais. Então, as principais taxas educacionais ou áreas educacionais que são medidas são, como está mostrando aí no diagrama, aprovação, reprovação, abandono escolar e a distorção idade-série. Note que cada uma aí no gráfico tem a sua definição e exemplos específicos e constitui as quatro bases de reflexão em torno do que chamamos de taxas educacionais. Então, primeiramente, aprovação. Uma definição bem básica de aprovação seria a obtenção dos objetivos e metas iniciais em uma dada série, escola, para que o aluno atinja a meta estabelecida e assim possa aprovar, ser aprovado e passar de um ano. Como exemplo, a gente pode dar a aquisição de habilidades específicas, tanto em termos de conteúdo, quanto também de interação com a, o corpo escolar, o corpo de professores, no sentido de conseguir e ser avaliado em torno disto, no sentido de que a aprovação viria a ser a obtenção basicamente da nota e de também a taxa de frequência. Mas, como falamos, também envolvendo outros aspectos específicos que podem dizer respeito à forma como o aluno interage com o corpo escolar, os professores, as atividades extracurriculares passadas pela escola. A reprovação seria o contrário, ou seja, o aluno não conseguiu atingir essa meta. Seja uma meta a partir de nota, a partir de frequência, a partir da participação em atividades extracurriculares, como também naquilo que já falamos, aqui já entram os exemplos, um baixo aproveitamento em torno de provas como o SAEB, por exemplo, tendo então um baixo rendimento na sua nota do IDEB, entre outros processos avaliativos. Uma outra taxa educacional a ser medida, a ser rastreada, é a questão do abandono escolar. O abandono escolar geralmente pode ser definido como a interrupção abrupta da jornada escolar do aluno. O aluno vem realizando uma jornada escolar e, de repente, por alguns motivos, aí onde entra a parte de causas, essas causas podem ser desde problemas socioeconômicos, problemas psicológicos ou algum tipo de inadequação específica, até mesmo a necessidade de inserção no mercado de trabalho, aqui é onde entra muitas vezes o problema gravíssimo do trabalho infantil, entre outras causas como gravidez precoce. Os problemas aqui se multiplicam, mas eles levam justamente a isso, a uma ruptura no processo de trajetória escolar do aluno. Uma outra taxa educacional a ser medida, a ser avaliada, rastreada, é a distorção idade-série. Basicamente, seria uma distância de cerca de 2 anos de atraso com relação a uma idade que é considerada a idade adequada para um aluno estar em uma determinada série. Isso geralmente vem
por conta de reprovações ou por conta de evasão escolar, seja temporária, mais branda ou mais frequente e mais longa. E o impacto nisso é que no contexto geral, isso geralmente vai aparecer em provas específicas, como na nota do IDEB, por exemplo, entre outros, vai prejudicar o aluno na sua jornada, trajetória escolar. Indo ainda para o ponto agora no diagrama em azul, a causa dos indicadores negativos. Já falamos aqui, vamos complementar, podem ser socioeconômicas, a pobreza, por exemplo, podem ser pedagógicas, uma grande distância a ser percorrida para chegar na escola, o problema de transporte para chegar na escola, ou ligando aqui com a parte socioeconômica, a pobreza que vai envolver, por exemplo, algumas vezes a questão da fome, questões estruturais, a própria infraestrutura da escola é precarizada, não tem laboratório, não tem sala de aula, não tem uma iluminação adequada, são problemas que se multiplicam, infelizmente. Indo para o gráfico aqui na cor verde, nós temos as consequências. Primeiramente, desigualdades educacionais. Esse é um grave problema, você ter turmas que você tem alunos em vários níveis. Então você pode chegar, vamos tentar dar um exemplo aqui. São muitos exemplos, fica até difícil elencar algum, mas vamos dar um exemplo aqui. Ensino médio, já na metade mais ou menos do ensino médio, você tem turmas onde tem alunos que em língua portuguesa não, em matemática, queria dar esse exemplo, em matemática alguns alunos com dificuldade ainda na resolução de frações, não sabem resolver equações básicas envolvendo frações. E alunos não, que já estão mais avançados e que já conseguem resolver questões com matrizes, por exemplo, ou questões de geometria um pouco mais avançada. Isso gera um impacto na aprendizagem, porque o professor tem que fazer uma mediação de forma a, muitas vezes, diminuir o nível da aula para que possa, então, atender a todo um conjunto de pessoas que, muitas vezes, têm ainda dificuldades básicas. Aqui seria necessário, por exemplo, e a gente vai falar nas estratégias, está já na cor laranja ali, a questão do reforço escolar, que é para justamente equalizar o nível da turma. Isso muitas vezes gera um aumento da evasão, não é propriamente culpa das práticas pedagógicas, mas, e aqui os inúmeros outros fatores que já colocamos, né? Fatores socioeconômicos, fatores pedagógicos, fatores estruturais e também esse fator da desigualdade educacional. O aluno muitas vezes não vai se sentir motivado, ou muitas vezes o professor não consegue adaptar a sua aula para atender a deficiência, a carência específica de um aluno, e ele não consegue acompanhar aquela aula e com isso gera todo um processo muito doloroso que pode levar à evasão. Eu, por exemplo, para dar um exemplo pessoal, para contextualizar um pouco mais aqui, quando estava no meados do meu segundo ano, ensino médio, eu tinha muita dificuldade em física. E boa parte da turma já estava bem mais avançada. Então eu tinha uma dificuldade, não ocorreu evasão, não chegou a tal extremo, mas eu tinha dificuldade de acompanhar as aulas. E aquilo, as aulas de física, no meu caso, tornavam-se extremamente complicadas, literalmente até, mas extremamente complicadas de serem acompanhadas por conta dessa desigualdade educacional. Isso impactava de forma negativa na minha aprendizagem. Bem, na parte em amarelo nós temos as estratégias de melhoria. São, como nós vimos aqui, são vários problemas bem complexos, alguns deles dramáticos até, levando à evasão do aluno, mas existem estratégias de melhoria, está aí no gráfico na cor laranja, são estratégias ou pedagógicas ou de políticas públicas. As estratégias pedagógicas, elas levam em conta mais o corpo docente, aqui gestores, professores,
a escola em si, o núcleo da escola, que pode promover reforço escolar. É sempre importante, e isso deve partir e não estar desligado de políticas públicas, as políticas públicas podem reforçar isso, mas que haja a questão do reforço escolar. Se o aluno está no ensino médio e tem alunos que estão resolvendo, por exemplo, matrizes, funções, e um aluno não está conseguindo acompanhar porque ainda tem dificuldades em níveis anteriores, é necessário que haja um reforço escolar. Eu mesmo citei aqui o meu exemplo na questão, meu problema na física, eu cheguei a participar de um curso chamado Física do Zero. Ou seja, por quê? Porque para mim era necessário dentro do estudo da física. Então a questão do reforço escolar é muito importante. E aí o monitoramento cabe aqui à gestão, aos professores, e aqui envolve também família, comunidade escolar, mas cabe um monitoramento dos estudos do aluno para percepção de áreas em que ele esteja tendo dificuldade e que não estão tornando então a sua vida, a sua trajetória escolar adequada. Entram também aqui um âmbito mais macro, que seria das políticas públicas, e aí uma necessidade de atrelar propriamente os programas sociais governamentais à questão da frequência. Essa é uma base, não somente, mas a base seria essa, atrelar os programas sociais à questão da frequência. Assim como pactos pela educação, tanto nos diversos níveis, sejam eles níveis mais municipais, níveis mais estaduais, como mais governamentais. Fazer pactos pela educação, promover aqui parcerias com diversos setores para que sejam sanadas as problemáticas e os alunos consigam concluir o ensino médio com um adequado grau de aproveitamento. Na última parte, aqui a prática do professor. Ao professor cabe propriamente o monitoramento de frequência. O professor está na linha de frente, então ele tem como verificar com mais urgência, no sentido de tempo, a questão da frequência do aluno. Verificar os indicadores. Se aquele aluno está faltando muito, possivelmente ali vai ocorrer uma evasão. Então, deve-se tomar medidas antecipatórias para que isso não ocorra. Assim como a adaptação pedagógica, que falamos aqui em outros pontos. É necessário que haja adaptação pedagógica, tanto no sentido de atender às demandas de provas, como por exemplo o SAEB, que estão mais voltadas à língua portuguesa, interpretação de texto, a leitura, como também matemáticas, no sentido de resolução de raciocínios lógicos e equações fundamentais. Há de se ter essa adaptação, como também a adaptação no sentido de uma verificação, de um monitoramento do nível dos alunos, para que se possa então adaptar as aulas em um contexto mais global de uma sala de aula e assim atender da melhor forma possível a todos os alunos. Bem, essa foi a aula sobre esses indicadores educacionais. Procuramos tratar aqui da melhor forma de temas como aprovação, reprovação, abandono escolar, distorção idade-série, problemas e propriamente estratégias de melhoria. É um assunto que é fundamental para todo professor, para quem está buscando participar de processos seletivos para a área de magistério. São sempre questões que caem nas partes de provas educacionais. E se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal. Obrigado por ter chegado até aqui e bons estudos para todos.